Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo mais uma vez à transmissão desta Santa Missa, da sexta-feira, da segunda semana de Páscoa. Meus filhos, as leituras de hoje nos apresentam uma questão não tão simples de ser resolvida. Como nós podemos discernir a quem nós devemos ouvir, a quem nós devemos dar crédito? O Zé Cruzadinha, o político, seja de que matiz for, que se utiliza da fé para promoção, o herege, da pessoa que realmente procura defender e propagar a fé. Como nós podemos discernir quando devemos atuar e quando devemos deixar que Deus atue? Colocando em outras palavras, como nós podemos discernir, distinguir, quando nós somos alguém que promove o reino de Deus, alguém que está atuando pela edificação do reino de Deus, ou quando nós somos aqueles que colocamos obstáculos à vontade de Deus, obstáculos na expansão do reino de Deus. E é evidente que distinguir entre uma situação e outra exige a comunhão com o Espírito Santo. Exige que o Espírito Santo mesmo nos ilumine. E nós vemos, nas leituras de hoje, o exemplo muito claro de Gamaliel. Gamaliel, que era mestre da lei, fariseu, mas diferente de tantos outros mestres da lei descritos nas Sagradas Escrituras, Gamaliel parecia, justamente porque era estimado, porque era profundamente conhecedor da palavra de Deus e da história, parecia ser um homem cheio do Espírito Santo. Alguém que exercitava com muito vigor as virtudes humanas, as 4 virtudes cardeais: a fortaleza, a justiça, a prudência e a temperança. E justamente porque ele se abria à ação de Deus, era iluminado pelo Espírito Santo, recebia aquela sabedoria que não era humana, mas uma sabedoria sobrenatural. De fato, Gamaliel deu um conselho muito prudente àquelas pessoas: não sejam um obstáculo para o reino de Deus. E na medida em que nós nos unimos a Deus, na medida em que nós estamos unidos a Deus pela meditação da palavra, pela oração, e nós, cristãos, ainda por cima podemos nos unir a Deus através dos sacramentos, numa comunhão perfeita com Deus, podemos oferecer, como no Evangelho, a nossa vida, representada pelos 5 pães e 2 peixinhos, ou seja, tudo. Aqueles 5 pães e os 2 peixinhos representam a nossa vida. O pouco que é a nossa vida. Mas o pouco que é a nossa vida, quando é oferecida a Deus, Deus mesmo atua. De modo que quem vive em comunhão com Deus não experimenta o conflito, atuar ou não atuar, quem seguir ou quem não seguir. Porque quem vive em comunhão com Deus segue o próprio Deus. Quem vive em comunhão com Deus atua, de modo que é Deus mesmo quem faz com que as nossas obras, por menores que sejam, deem frutos. Reparem que o cenário do Evangelho era um cenário impossível. Como alimentar mais de 5.000 pessoas? Os recursos eram limitadíssimos. Ainda assim, o pouco que era oferecido a Deus é transformado, é multiplicado, abunda e sobra. Da mesma forma, meus filhos,
E talvez essa meditação seja muito pertinente para os tempos que estamos vivendo. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, totalmente, sem reserva, a nossa inteligência, os nossos afetos, até mesmo tudo aquilo que nós possuímos. Quando nós entregamos tudo a Deus, por impossível que pareça a problemática que estamos envolvidos, por pouco que tenhamos, por pouco que sejamos, Deus realiza as suas obras. Nós não nos tornamos obstáculos para Deus. Muito pelo contrário. Nos tornamos instrumentos para o reino de Deus. Então, não tenha medo de se entregar a Deus. Não tenha medo de viver esta comunhão com Deus. Para que possamos ser os agentes, os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, que dão de comer a quem tem fome. Que dão de comer a quem tem fome na barriguinha, mas também que dão de comer àqueles que têm fome de Deus. Que Deus então nos ajude a nos entregarmos a Ele sem reservas e sermos seus discípulos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.